Uma vez, uma mulher me escreveu algo muito simples, mas profundamente honesto. Como toco um homem para que ele realmente desfrute? Sinto que não tenho ideia de por onde começar. Essa pergunta me fez sorrir. Muitas vezes acreditamos que o desejo masculino é óbvio, que não precisa de sutileza nem intenção. Mas a verdade é que sim, há zonas no corpo dele que podem acendê-lo com apenas um toque, se você souber como acariciá-las. Não falo só do evidente. Falo de lugares que quase ninguém explora, de gestos que combinam atenção, intuição e um pouco de ousadia. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje vou revelar 12 lugares onde os homens desejam ser tocados e, o mais importante, como fazê-lo para que ele se derrita entre suas mãos. Você não precisa ser experiente, só precisa estar presente, curiosa e usar essas carícias como uma linguagem íntima que só vocês dois entendem. Vamos começar. 1. Lóbulos das orelhas. Poucas zonas são tão sensíveis quanto os lóbulos das orelhas. No entanto, muitas vezes são esquecidas. Quando você sabe usá-los a seu favor, podem se tornar um dos seus maiores aliados para despertar o desejo dele. Comece com algo muito simples. Aproxime-se lentamente do ouvido dele. Não toque ainda. Apenas deixe que sua respiração acaricie a pele. Esse ar morno, quase imperceptível, já é suficiente para que o corpo dele comece a reagir. Depois você pode sussurrar algo suave. Não precisa ser provocador. Às vezes, só dizer o nome dele ou soltar uma risada bem perto basta para arrepiar a pele. E então toque. Use seus lábios, seus dedos, sua língua. Faça devagar. Brinque com a textura do lóbulo. Beije. Morda levemente, como se estivesse provando algo delicioso e delicado. Esse tipo de contato não é só fisicamente prazeroso, é íntimo, próximo, psicológico. Você está muito perto da mente dele, da voz, da respiração. Isso gera uma conexão poderosa. Se você fizer com intenção e sutileza, provocará uma reação quase automática, um arrepio que percorre a espinha e diz, sem palavras, que você o deseja. Pausa para anúncio. 2. Nuca e parte baixa do pescoço. Este é um daqueles lugares que misturam o emocional com o físico. Por isso pode ser incrivelmente poderoso se você tocar bem. A nuca e a parte baixa do pescoço são zonas onde se acumula tensão, mas também muita sensibilidade. Não é uma parte que os homens estejam acostumados a receber carícias. Então, quando você faz isso, sente como o corpo dele reage imediatamente. O segredo, tocar quando ele menos espera. Por exemplo, aproxime-se por trás enquanto ele está sentado. Passe suas mãos pelos ombros e então, sem aviso, deslize os dedos lentamente pela nuca. Faça com suavidade, como se desenhasse algo sobre a pele dele. Se há confiança, você pode acompanhar com um beijo lento, apenas úmido, justo na parte onde o pescoço se une com os ombros. É uma zona carregada de terminações nervosas, muito conectada ao sistema límbico. Isso significa que um bom estímulo aqui não só se sente na pele, se sente no cérebro, nas emoções, na respiração. Outra opção poderosa: fale ao ouvido dele devagar e, enquanto faz isso, acaricie a nuca com seus dedos ou unhas muito lentamente. Esse contraste entre voz, contato e proximidade pode deixá-lo completamente vulnerável diante de você, porque nessa zona você não está só tocando o corpo, está falando ao desejo, ao afeto, ao subconsciente. 3. Atrás da mandíbula e sob a orelha. Há um pequeno cantinho do corpo masculino que muitas vezes passa despercebido, mas pode desencadear um nível de desejo surpreendente se você souber como estimulá-lo. A área logo atrás da mandíbula, na curva onde a orelha termina e o pescoço começa.
Esse espaço que parece sem importância é, na verdade, uma das áreas mais íntimas, sensíveis e pouco exploradas. Por quê? Porque combina muitas sensações: o calor do seu hálito, o roçar dos seus lábios, a coceira de um sussurro. E tudo acontece muito perto do ouvido, que é um dos centros nervosos mais potentes do corpo. Como jogar? Aproxime-se lentamente, não vá direto. Primeiro, acaricie o pescoço dele com uma mão, como se não tivesse pressa. Depois, incline-se e beije logo abaixo da orelha, onde começa a linha da mandíbula. Não é um beijo rápido, faça devagar, pressione levemente, fique ali um segundo a mais do que o normal. Você pode acompanhar com uma suave inalação ou até sussurrar algo ao ouvido enquanto faz isso. Esse contraste entre sua voz e o calor da sua boca pode fazê-lo perder o controle. E se quiser levar além, use a língua de forma sutil, apenas roçando essa curva que se forma entre o pescoço e a orelha. Não é uma zona acostumada ao contato, então cada estímulo se sente com mais intensidade. É inesperado, é íntimo e sim absolutamente delicioso. Porque quando você faz bem, não está só tocando a pele, está ativando o desejo mais instintivo dele. Pausa para anúncio. 4. Couro cabeludo. Pode parecer simples, mas há algo profundamente íntimo em tocar o couro cabeludo de um homem. E não me refiro a uma carícia rápida ou passar a mão sem intenção. Refiro-me a usar a ponta dos seus dedos, não as unhas, para fazer movimentos lentos, circulares, conscientes. Comece na base do crânio, suba pelas laterais, depois o centro. Se ele tem cabelo um pouco longo, deslize-o entre seus dedos com suavidade. Esse tipo de carícia tem algo quase hipnótico. Libera a tensão acumulada, relaxa a testa, o pescoço, os ombros. Mas além do alívio físico, também provoca uma conexão emocional imediata, porque tocar a cabeça, uma zona tão próxima ao pensamento, ao controle, à mente, é como dizer, sem palavras: comigo você pode soltar, pode baixar a guarda, pode simplesmente sentir. Faça quando estiverem abraçados, faça enquanto ele está deitado sobre suas pernas, faça depois do sexo ou mesmo antes, se quiser que ele se renda por completo. E se quiser elevar essa experiência a outro nível enquanto faz essa massagem, sussurre algo suave ao ouvido, algo caloroso, ou simplesmente fique em silêncio. Deixe que suas mãos falem. Não subestime esse gesto, porque quando um homem sente que pode relaxar com você, também sente que pode se entregar a você. 5. Palma das mãos. As mãos dizem muito de um homem, como ele trabalha, como ele toca, como ele se expressa, mas há uma parte muito ignorada e extremamente sensível: a palma. A palma da mão está cheia de terminações nervosas. Quando você a acaricia com intenção, suave, devagar, é como ativar um circuito direto entre o corpo e o desejo dele. Pegue a mão dele, mas não como se estivessem caminhando na rua. Faça devagar, explore a palma com a ponta dos seus dedos, desenhando linhas suaves, circulares, como se estivesse lendo um mapa secreto. Passe suas unhas delicadamente pelo centro da palma. Brinque com a textura da pele, as dobras, as bordas. Depois beije muito devagar. E se sentir que o momento permite, morda levemente. Um roçar com seus dentes, muito sutil, muito íntimo. Esse gesto parece inocente, quase brincalhão, mas na verdade pode acendê-lo profundamente, porque não é comum, porque o pega de surpresa. E porque faz ele imaginar o que você poderia fazer com outras partes do corpo dele. Na próxima vez que estiver perto dele, pegue a mão, mas faça diferente. Faça com intenção. E você verá como uma simples carícia na palma pode despertar muito mais do que imagina. Pausa para anúncio. 6. Planta dos pés. A sola dos pés é uma daquelas áreas que quase ninguém associa ao desejo. E ainda assim pode gerar sensações incrivelmente profundas. Pense nisso. Depois de um dia longo, cheio de estresse,
quando o corpo está cansado e tenso, uma carícia nos pés pode ser puro alívio. Mas se você faz com intenção, com ritmo, com proximidade, pode se tornar também uma experiência íntima, erótica, inesquecível. Comece com uma massagem lenta e firme usando a ponta dos dedos. Aplique uma leve pressão na planta, especialmente no centro e no arco, onde há mais sensibilidade. Faça movimentos circulares compassados, como se quisesse que cada toque o fizesse esquecer todo o resto. Quer levar a outro nível? Se há confiança, se o momento permite, você pode usar seus lábios, seu hálito quente, até um beijo. Sim, soa incomum, mas te garanto que, se fizer de forma natural, sem forçar, apenas deixando fluir, o deixará sem palavras. Não se trata de sempre fazer ou transformar em um ritual obrigatório. É sobre surpreender, cuidar e mostrar que o prazer também está nos lugares que ele menos espera. Às vezes, um gesto simples nos pés pode fazer um homem se derreter, porque sente que você está realmente vendo ele, que não busca só excitá-lo, mas também relaxá-lo, mimá-lo, rendê-lo desde o detalhe. 7. Parte interna dos braços e antebraços. Há algo profundamente sensual no sutil, no que parece inocente, mas desperta algo mais profundo. E a parte interna dos braços e antebraços é exatamente isso. Uma zona que, embora não pareça, está carregada de sensibilidade. Muitos homens não sabem ou não admitem, mas quando você passa os dedos lentamente por essa parte suave e menos exposta do braço, podem sentir uma coceira que se conecta direto com as terminações nervosas e a imaginação. Como jogar? Não vá direto nem torne óbvio. Faça enquanto conversam, como se fosse casual. Apoie sua mão no antebraço dele e comece a deslizá-la lentamente até o cotovelo, pela parte interna onde a pele é mais fina e receptiva. Faça com intenção, mas sem urgência. Você pode brincar com suas unhas, desenhar linhas suaves com os dedos ou até parar um segundo apertando levemente, como se essa parte também merecesse sua atenção. E se quiser levar a sensação além, incline-se e dê um beijo lento e suave sobre essa pele. Não precisa ser passional, basta que seja delicado e deliberado. É esse tipo de gesto inesperado que deixa uma marca na mente e no corpo dele. O interessante dessa zona é que conecta com a vulnerabilidade. Não é um lugar que normalmente receba carícias. Então, quando você faz, desperta nele uma sensação de intimidade diferente, uma tensão sutil e poderosa. Porque às vezes você não precisa ir ao óbvio para provocar desejo, só precisa saber onde tocar e como fazer. Pausa para anúncio. 8. Peito e zona ao redor dos mamilos. Essa zona é injustamente esquecida em muitos homens. Pensa-se que o peito masculino não é tão sensível, que não reage como o feminino. Mas a verdade é outra. Se você souber explorar com calma, pode se tornar um dos maiores pontos de prazer dele. Isso sim, não vá direto. Não chegue tocando ou beijando os mamilos sem antes tatear o terreno. Como tudo sensual, o importante não é só o destino, mas o caminho. Comece ao redor. Passe seus dedos pelo peito dele de forma lenta, fazendo círculos amplos. Use suas unhas levemente, varie a pressão. Observe a respiração dele. Ele para um segundo, suspira, fecha os olhos. Essas são sinais de que você vai pelo caminho certo. Quando sentir que está receptivo, aproxime-se um pouco mais. Acaricie a zona próxima aos mamilos, mas sem tocá-los diretamente. Faça-o desejar esse contato. Que sinta que vem, mas que não saiba quando. E se notar que ele gosta, aí sim use sua língua, seus lábios, seus dedos. Mas nem todos os homens reagem igual. Alguns sentem cócegas, outros muito prazer. Por isso é fundamental que você observe, que brinque, que teste, porque além do corpo, você está jogando com a atenção dele, com a expectativa, com as emoções. Não se trata só do peito, trata-se de como você o faz sentir enquanto toca, visto, desejado, explorado, adorado. Quando você toca essa zona com ternura e desejo, ele não só se excita, também se sente escolhido.
E aí é onde a magia realmente começa. 9. Parte baixa do abdômen, logo acima da calça. Esse espaço entre o umbigo e a borda da roupa íntima dele parece pequeno, insignificante, mas guarda uma carga erótica intensa. É uma zona de transição, de expectativa, de antecipação. Você não está tocando diretamente os genitais, mas está tão perto que cada carícia aqui pode parecer uma provocação deliciosa. E é isso que a torna tão poderosa. Comece de forma sutil. Coloque sua mão sobre o abdômen dele e vá descendo lentamente. Faça como se não tivesse pressa, como se o importante não fosse chegar, mas fazê-lo desejar que você chegue. Quando chegar naquela faixa logo acima da roupa íntima, use seus dedos para traçar linhas suaves, horizontais ou descendentes. Sua unha, apenas roçando a pele, pode ser suficiente para que ele prenda a respiração. Quer subir o nível? Use seus lábios, dê beijos lentos, leves, quentes, e então afaste-se. Essa retirada súbita, esse quase, gera uma tensão que o enlouquece, porque não se trata de tocar tudo, trata-se de fazer cada toque contar. Essa zona está cheia de terminações nervosas e é extremamente sensível ao toque. Mas o que realmente a torna viciante é o simbolismo. Você está a um passo de cruzar o limite e ele sabe. Quando uma mulher domina essa carícia, ele não só sente desejo, sente que está sendo saboreado. E isso, querida, o transforma em uma experiência que ele não vai esquecer. Pausa para anúncio. 10. Parte interna das coxas. A parte interna das coxas é uma das zonas mais provocadoras do corpo masculino. Por quê? Porque está perto do proibido, mas não toca diretamente. E isso cria uma tensão que pode deixá-lo completamente louco. Essa zona é como um interruptor de desejo. Se você souber ativá-lo, pode fazer todo o corpo dele estremecer. Comece devagar, não vá de frente. Coloque suas mãos nas pernas dele e deslize para cima muito lentamente, aproximando-se da parte interna sem tocar ainda. Faça enquanto ele está deitado ou enquanto você o abraça por baixo. Seu olhar, seu ritmo e sua intenção marcarão a diferença. Quando chegar nessa zona interna, onde a pele é mais macia, mais quente, passe seus dedos com delicadeza, apenas roçando, círculos, traços longos ou pequenos toques com a ponta. Quer intensificar? Use sua boca, não para beijar diretamente, mas para rodear. Lamba levemente a pele, sopre depois. Essa combinação de calor e frescor pode fazer ele perder o controle. E o mais importante, não toque diretamente os genitais. Essa antecipação, essa espera é a chave. Quando você brinca nas bordas, quando se aproxima e se afasta, ele não só sente prazer, sente desejo contido, desejo que cresce. Porque tocar essa zona não é só contato físico, é uma mensagem clara. Sei do que você gosta e estou gostando de provocar você. E essa, querida, é uma forma de sedução que poucas dominam, mas que nenhum homem esquece. 11. Parte baixa das costas. A parte baixa das costas é uma daquelas zonas subestimadas. Poucas mulheres a exploram e, por isso, quando você faz bem, pode surpreendê-lo profundamente. Não é uma zona sexual em aparência, mas guarda muitas terminações nervosas e está conectada a todo o eixo corporal. Você já notou como ele reage quando você passa a mão ali sem avisar? Um leve sobressalto, um sorriso involuntário, um suspiro que ele tenta disfarçar. Sim, ele sente. E sente muito mais do que admite. Comece quando ele está deitado de bruços ou de pé, distraído. Apoie a palma da sua mão suavemente sobre as costas e desça com lentidão até a zona lombar, justo onde termina a coluna. Ali fique um momento, não faça pressão, apenas deslize. Trace linhas com seus dedos ou círculos lentos. Se há confiança, você pode usar suas unhas muito suavemente. Essa textura entre carícia e coceira pode arrepiar a pele dele. E se acompanhar com um sussurro ao ouvido, um elogio, uma frase íntima,
ou até uma risada baixa, você não só terá a atenção completa dele, também despertará uma conexão mais emocional. Quer elevar a experiência? Use seus lábios, não para beijar forte, mas para pressionar com ternura. Respire perto da pele e depois beije lentamente, justo onde terminam as costas e começa o quadril. Esse gesto tão íntimo pode fazer ele sentir uma mistura de vulnerabilidade e desejo, porque não é uma zona que qualquer um toca. E quando você faz com confiança, segurança e cuidado, ele sente que se rende, que se entrega. E isso, querida, é o que diferencia uma simples carícia de um momento profundamente sensual. Pausa para anúncio. 12. Atreva-se a perguntar onde ele gosta de ser tocado. Há algo profundamente poderoso em uma mulher que se atreve a perguntar, não pela insegurança, mas pela curiosidade genuína e a intenção de conectar. Porque, querida, cada homem é um universo diferente. O que deixa um louco pode deixar outro indiferente. E não há forma mais direta, mais sensual e mais emocionalmente íntima que perguntar a ele o que ele gosta, onde gosta e como gosta. Imagine isso, estão a sós, atenção no ar, você se aproxima, olha nos olhos dele e com voz baixa sussurra: onde você gosta que eu te toque? Ou melhor ainda, quero saber o que te enlouquece. Sabe o que esse momento gera? Uma descarga emocional e física. Porque você não está só perguntando, está convidando-o a se abrir, a confiar, a se entregar. E quando ele sente que você não está julgando, que não está avaliando, mas que quer conhecê-lo de verdade, algo muda na forma como ele responde. Ele se torna mais honesto, mais vulnerável, mais receptivo. Às vezes ele te surpreenderá, dirá zonas que você jamais imaginou, falará de coisas que nunca compartilhou com ninguém. E nessa troca, você não só aprende a dar prazer, também cria um vínculo mais profundo, mais autêntico. Faça perguntas abertas. Onde você adora que eu te acaricie? Que tipo de carícia te faz perder o controle? Há algo que sempre quis que fizessem com você, mas nunca se atreveu a pedir? Escute, observe e depois haja. Porque o mais sexy não é simplesmente saber onde tocar, é fazer com atenção, com presença, com intenção, e quando ele vê que você não faz por obrigação, mas para explorar juntos, ele não só se excita mais, ele se apaixona mais, porque no final, o que todos buscamos não é só prazer, é conexão. Palavras finais. Lembre-se de algo importante, não se trata de tocar mais, trata-se de tocar melhor. Não com pressa, não com obrigação, mas com essa energia que nasce quando você está realmente presente. Conectar-se com o corpo dele não é uma técnica vazia, é uma dança, uma forma de jogo, de curiosidade compartilhada, de exploração que vai além do físico. Quando você o toca com intenção, quando cada roçar carrega um te vejo, te sinto, te desejo, ele não só nota, ele lembra. Então não tenha medo de ir devagar, de observar a respiração, as reações, os suspiros, porque aí está a verdadeira magia. Toque-o como se o conhecesse de antes e como se quisesse descobri-lo de novo, uma e outra vez. Porque quando há conexão, até o gesto mais simples pode se tornar intensamente erótico. Me conte nos comentários. Você conhecia essas zonas? Qual gostaria de explorar mais? Inscreva-se se quiser mais vídeos sobre desejo, conexão e amor com consciência. Aqui não falamos só de corpos, falamos de almas que se encontram. 1. Lóbulos das orelhas. Poucas zonas são tão sensíveis quanto os lóbulos das orelhas. No entanto, muitas vezes são esquecidas. Quando você sabe usá-los a seu favor, podem se tornar um dos seus maiores aliados para despertar o desejo dele. Comece com algo muito simples. Aproxime-se lentamente do ouvido dele. Não toque ainda. Apenas deixe que sua respiração acaricie a pele. Esse ar morno, quase imperceptível, já é suficiente para que o corpo dele comece a reagir. Depois você pode sussurrar algo suave.
Não precisa ser provocador. Às vezes, só dizer o nome dele ou soltar uma risada bem perto basta para arrepiar a pele. E então toque. Use seus lábios, seus dedos, sua língua. Faça devagar. Brinque com a textura do lóbulo. Beije. Morda levemente, como se estivesse provando algo delicioso e delicado. Esse tipo de contato não é só fisicamente prazeroso, é íntimo, próximo, psicológico. Você está muito perto da mente dele, da voz, da respiração. Isso gera uma conexão poderosa. Se você fizer com intenção e sutileza, provocará uma reação quase automática, um arrepio que percorre a espinha e diz sem palavras que você o deseja. Pausa para anúncio 2. Nuca e parte baixa do pescoço. Este é um daqueles lugares que misturam o emocional com o físico. Por isso, pode ser incrivelmente poderoso se você tocar bem. A nuca e a parte baixa do pescoço são zonas onde se acumula tensão, mas também muita sensibilidade. Não é uma parte que os homens estejam acostumados a receber carícias. Então, quando você faz isso, sente como o corpo dele reage imediatamente. O segredo? Tocar quando ele menos espera. Por exemplo, aproxime-se por trás enquanto ele está sentado. Passe suas mãos pelos ombros e então, sem aviso, deslize os dedos lentamente pela nuca. Faça com suavidade, como se desenhasse algo sobre a pele dele. Se há confiança, você pode acompanhar com um beijo lento, apenas úmido, justo na parte onde o pescoço se une com os ombros. É uma zona carregada de terminações nervosas, muito conectada ao sistema límbico. Isso significa que um bom estímulo aqui não só se sente na pele, se sente no cérebro, nas emoções, na respiração. Outra opção poderosa: fale ao ouvido dele devagar e, enquanto faz isso, acaricie a nuca com seus dedos ou unhas muito lentamente. Esse contraste entre voz, contato e proximidade pode deixá-lo completamente vulnerável diante de você, porque nessa zona você não está só tocando o corpo, está falando ao desejo, ao afeto, ao subconsciente. 3. Atrás da mandíbula e sob a orelha. Há um pequeno cantinho do corpo masculino que muitas vezes passa despercebido, mas pode desencadear um nível de desejo surpreendente se você souber como estimulá-lo. A área logo atrás da mandíbula, na curva onde a orelha termina e o pescoço começa. Esse espaço que parece sem importância é, na verdade, uma das áreas mais íntimas, sensíveis e pouco exploradas. Por quê? Porque combina muitas sensações: o calor do seu hálito, o roçar dos seus lábios, a coceira de um sussurro. E tudo acontece muito perto do ouvido, que é um dos centros nervosos mais potentes do corpo. Como jogar? Aproxime-se lentamente, não vá direto. Primeiro, acaricie o pescoço dele com uma mão, como se não tivesse pressa. Depois, incline-se e beije logo abaixo da orelha, onde começa a linha da mandíbula. Não é um beijo rápido. Faça devagar, pressione levemente. Fique ali um segundo a mais do que o normal. Você pode acompanhar com uma suave inalação ou até sussurrar algo ao ouvido enquanto faz isso. Esse contraste entre sua voz e o calor da sua boca pode fazê-lo perder o controle. E se quiser levar além, use a língua de forma sutil, apenas roçando essa curva que se forma entre o pescoço e a orelha. Não é uma zona acostumada ao contato, então cada estímulo se sente com mais intensidade, é inesperado, é íntimo e sim, absolutamente delicioso. Porque quando você faz bem, não está só tocando a pele, está ativando o desejo mais instintivo dele.